né? É o país que tem mais estado de liberdade do mundo. Você passa, as crianças olham, marca você, né? Então é muito interessante. Ah, muito bom. Bom, pegando aí essa trajetória, se a gente for pegar de 86 para cá, nós temos 36 anos 36 anos. empreendendo. E como a gente viu, diversas mudanças de moeda, 6 até a gente chegar no plano real, aí depois uma certa estabilização, mas eu queria falar sobre as principais crises que você teve no meio do caminho. Uma curiosidade que eu tenho, por exemplo, sempre que eu falo com um empresário que empreende desde os anos 90, é a época do confisco do Collor. Porque muita gente quebrou, mas teve muita gente que prosperou porque, por exemplo, o cara tinha muito estoque e não tinha pouco dinheiro em conta bancária e de repente aquele estoque ele estava lá para ser vendido, né? Como é que foi para vocês com o fisco? Olha, eu tive muitas crises, mas você tem que ter a certeza que vai passar por ela, tem que ter confiança. Não só essa do confisco, o confisco foi o seguinte, né? Quem tinha dinheiro no banco perdeu. Agora, quem tinha dívida para pagar duplicata, você poderia pagar as duplicatas, podia tirar o dinheiro que tinha no banco para pagar as duplicatas. E no final a gente trocou as dívidas e pagou as duplicatas, trouxe mercadoria para dentro de casa e passou tranquilo. O ruim é quem vendeu um apartamento, vendeu sua casa, deixou o dinheiro no banco e perdeu. Mas quem tinha dívida, nós trocamos dívida por duplicata e a gente se virou. Mas quero dizer para você, Então você foi pouco afetado no final das pouco, contas. praticamente nada, né? Quero dizer para você que toda crise são as grandes oportunidades de você mudar a sua empresa. Eu adoro uma crise. Quanto pior, melhor. É verdade, já tive crise assim de reestruturar a empresa toda. Se você está andando para frente, anda para trás. Se você está andando para um lado, anda para o lado de cada um. Se você anda para cá, anda para cá, né? Mas você muda a empresa toda e no final a Van sempre saiu das crises muito mais forte do que entrou. Todas. Eu me lembro da crise de 2008, que é a Crise grande financeira crise mundial. mundial do Lehman Brothers. 2008, nós tínhamos 8, 9 lojas e eu disse na época assim, pessoal, a gente vai mudar toda a empresa e nós não precisamos fazer nenhuma loja nova. Nós vamos nos reestruturarmos e vamos crescer. De 2008 a 2015, nós crescemos 50% ao ano, só com a mudança dentro da empresa. O que você fez de mudança? Porque 2008, se a gente for olhar PIB, por exemplo, o Brasil estava crescendo bem, ele cresceu quase nada, mas ainda ficou positivo. E Isso. você é muito afetado por isso, porque é varejo, né? Sei. 2008, na crise do Lehman Brothers, eu pensei que o mundo ia derreter. Quase quebrou todo mundo. Pior do que a 2008 foi 2015 e 2016, que foi a crise da Dilma, né, a crise do PT. Depois a gente vai conversar sobre A isso. gente chega lá. Mas o que a gente fez? Voltei para a base, saí do escritório e voltei para ser comprador. E junto com o departamento de compras, quando eu era lá, remodelei tudo. Remodelei tudo, toda a empresa, produtos, fornecedores, preços. E aí a gente cresceu assim, eu vou dizer para você, crescer 50% ao ano, sair de 250 milhões e chegar a quase 5 bilhões, você aumentamos o número de loja, aumentamos, porque quando você cresce muito, você tem problema de capital de giro, né? Ou você tem que comprar muito estoque, contas a receber, e a gente conseguiu assim, aumentando muito. Eu falo sempre que as crises que vieram, a Van é uma empresa rica de um dono pobre. O velho da Van investe tudo na Van, tudo na Van, tudo na Van. Então, tudo que ganha, ou vai para fazer loja, ou vai para comprar estoque, ou fica no contas a receber. Ou seja, quando vem uma crise, a gente para de comprar um pouco, vende um pouco de estoque, recebe o contas a receber, e aí Você tem tem caixa. caixa. Entendeu? As crises que a gente pegou, todas elas, a gente passou muito bem. Está capitalizado em todas. Capitalizado. Se você tem contas a receber, se você tem estoque, né? E se mesmo se não tiver muito caixa, mas a hora que você vende o estoque e recebe o contas a receber, você fica tranquilo. Então, realmente tem que cuidar muito. Eu sempre falo que os bancos sempre me ajudaram muito a crescer. Tem pessoas que odeiam banco. Eu acho que o banco é aquele cara que te ajuda desde que você invista o teu dinheiro e não jogue fora, né? Tem uma frase de um amigo meu português que diz o seguinte: guardar dinheiro no banco é empobrecer alegremente. Aquele cara, né,
que pega e põe lá naqueles lugares assim para ganhar muito pouco, né? E o cara não investe. Poupança. Agora, se você vive, como eu sempre vivi, no fio da navalha, investindo tudo que você ganha, você dobra o teu capital de uma maneira muito grande, né? E você capta ainda dinheiro, não dinheiro agora que custa aí 14, 15, 16%, mas quando os juros são interessantes, né? Você capta esse dinheiro, investe e multiplica o teu negócio, é claro que você vai pagar o dinheiro que você pegou. Isso é um ponto que você citou que eu acho que é crucial para quem está assistindo aqui. Tanto a pessoa que não empreende, que ela está interessada só na gestão das suas finanças em casa, quanto para o empreendedor. Eu gosto de falar que quem tem dívidas fica frágil, né? Porque frente a uma crise, algo que acontece, o cara que está capitalizado, ele está tranquilo. Sim. A crise vai vir, ele tem caixa para superar a crise, inclusive pode comprar gente que está tendo que vender alguma coisa desesperadamente porque não tem caixa e ainda tem dívida naquele momento. Só que a gente tem que separar também dois tipos de dívida. Porque se os juros estão baixos, você consegue pegar a dívida por um custo baixo. Agora, ter que fazer dívida no momento como agora, por exemplo, onde os juros estão historicamente altos aqui no Brasil, comparado aos últimos anos, por conta de uma inflação alta que a gente teve no passado, pós-pandemia, aí realmente é uma situação muito mais complicada. Ainda nessa parte de crise, você citou o governo Dilma. Certo. Eu queria me atentar a duas crises específicas aqui, que foram recentes, né? Primeiro, o governo Dilma. Se a gente for olhar como seu setor é varejo, ele é muito correlacionado com o PIB. Se a gente pega 2014, a gente teve um PIB bem baixinho, 0,5% de crescimento. 2015 caiu 3,5%, 2016, já com a Dilma saindo, caiu 3,3%, mas porque entrou o Temer junto com o Henrique Meirelles e começaram a ajeitar a casa. Para quem assina a Finclass, tem um documentário que a gente fez sobre a história do Plano Real, o Meirelles, ele fala lá que a queda do PIB do governo Dilma em 12 meses chegou a ser maior do que 5% e foi a maior queda de PIB na história da República e também na história de um país que não estava passando por uma pandemia, por uma guerra ou por uma depressão econômica. Se você pega 2015 e 2016 e compara com 2020 e 2021, a Dilma teve um efeito na economia de uma pandemia. Só que numa época onde não tinha nada. E o mundo estava crescendo, inclusive. Né? Então, como que foi? Porque você disse que de 2008 a 2015 vocês cresceram 50% ao ano. Imagina, né? E aí, depois? Você sai de um faturamento de 250 milhões em 2008, chega a 2014, você está faturando lá quase 5 bilhões, num crescimento de 50% ao ano, um pouco endividado, porque eu fazia Estava alavancado. 20 lojas por ano. Hoje uma loja da Van custa 50 milhões, uma loja da Van. Imagina, você faz 20 lojas, é um faturamento, é 1 bilhão de investimento só da parte de construção civil, fora estoque, contas a receber, colaboradores. Então, quando chegou 2015, o nosso faturamento, que estava crescendo 50 até junho, ele cai para -4 em julho e foi caindo até -15 até dezembro e entrou 2016 derretendo, vendendo menos do que 2014. E você com uma monstro da dívida e os juros da Dilma naquele momento, a Selic foi para 14,25. Sim. Hoje o juro está 13,75, mas você está vendendo. Lá foi para trás a economia, 7% em 2015 e 2016, menos 7% o PIB, é uma catástrofe. Você com dívida e pagando juros, vamos falar juros de 14,25 mais 120 do CDI, 130, você está pagando 17% ao ano de juros. Mas nós tínhamos estoque. Então, vende um pouco do estoque, segura um pouco as compras, recebe contas a receber, arruma o caixa e fica tranquilo, né? Por isso que eu digo, ou você investe bem o seu dinheiro, não pegue dinheiro do banco para fazer loucura e gastar dinheiro. Você tem que pegar o dinheiro para investir. E aí você dá uma seguradinha e arruma a sua casa rápido. Então, as crises que eu passei, ou eu sempre estava muito bem financeiramente, né? Ou estava com contas a receber, estoque. A Van sempre tem muito estoque. E aí a gente se vira. Mas a pior crise econômica que eu passei se chama a crise do PT. Eu falo sempre que o pessoal pegou a história do foi filho pior pródigo. que a pandemia, por exemplo, com tudo fechado? Olha, a pandemia me assustou. A pandemia, imagina,
22 mil colaboradores. E de repente está De fechado. repente, os caras mandam fechar todas as lojas no nosso estado, só 20 dias. Né? Só 20 dias. Não deveria nem ter fechado. Santa Catarina, Santa né? Catarina. Tá. Melhor estado do Brasil, 20 dias. Quantas das lojas da Havan estão em Santa Catarina? Umas 45. 45? Mas aí o resto do país, prefeitos malucos, governadores loucos, querendo quebrar as empresas, gerar o caos. São Paulo fechou 6 meses, né? Fechava no final de semana. Teve estado que de fechar 2 anos e nós aguentamos isso por causa da medida provisória 836 do governo federal, onde deixava os colaboradores em casa, cheguei a botar 10 mil, 12 mil colaboradores em casa, e o governo segurava o pagamento de 70% e a empresa 30%. Foi a maior salvação da história do país.